trazendo para o conhecimento pessoal um pouco do Machado. Fiquei muito impressionado com isso. E para nós, escritores, que a gente gosta da literatura, Marcelo, você vê o manuscrito, são coisas de arrepiar. O livro escrito à mão. Os manuscritos são de quem? São do Midlen? Do Machado? É. Não, eu acho que não. Pode ser que ele tenha alguma coisa, né? Mas não tem manuscritos assim de todos os Dom livros. Casmurro, Não, será não que tem? tem? Acho que não. Porque o Grande Sertão... Isso deve ele estar tem, lá né? na própria academia, né? Ah, pode ser. Está lá, É. Agora, é interessante, eu não vi essa exposição. O museu, ele é muito interessante porque ele tenta preservar exatamente aquilo que é muito difícil de preservar, né? Que é a dinamicidade da língua e também dos escritos. Uhum. É interessante que eu li algum tempo atrás, isso acontece hoje, alguns críticos, alguns professores de letras falam que não é mais possível recuperar o processo pelo qual o texto é construído por causa do computador. Você vai, apaga. E antigamente, por exemplo, com o Proust tem um estudo sobre isso, ele vai colando o papelzinho em cima do texto, escrevia por cima e descola e vai lendo. Isso aí é um dos programas que eles dizem, né? Que se coloca para chamar da crítica genética, porque a crítica genética é exatamente aquela crítica que vai em busca da gênese do livro, quer dizer, vai em busca de manuscritos, de anotações, de coisas, enfim, de que o escritor lançou mão para produzir seu texto. E na era do computador isso acaba, porque o computador ele desmancha tudo, ele substitui, quer dizer, não existe um cesto de lixo no qual você jogue, né, papel que não foi utilizado. E o escritor hoje ele brinca com o seu próprio texto. O computador te dá essa possibilidade de você ter uma criatividade, acho que até maior do que se fosse um manuscrito. Pois é, mas quando quiserem, daqui a 100 anos, forem estudar o seu texto, não tem como. Eles não têm como mais... Agora, com o Machado não é possível fazer isso, né? Ah, sim, quer dizer... É preciso saber onde você encontra, né? Lá na academia. Tudo bem? Tudo bem? Vocês querem um café, tomar alguma coisa? Eu Sim, aceito um café. Sim, um café. O que você vai preparar pra gente? Hoje eu tenho um lanche especial, que é um leite quente com café, com umas caldas, é bem gostoso. Tá, ok. Vocês querem provar? Sim, por favor. Até porque é um papo de escritores, né? Professores, é rodeado por um café, fica até saboroso. Mas você estava falando que esse processo genético... Com o computador isso acaba, né? Porque o computador, ele produz aquela escrita limpa, né? Quer dizer, você não tem que fazer cortes, remendos, anotações. O computador, você faz isso tudo e depois na impressão do livro, você põe o que quer, né? As anotações, você tira alguma informação lateral que você coloque, também você tira, quer dizer... Hoje o processo é um processo assim, de não deixar rastros, né? Então, mas o que me parece mais importante nessa questão toda é de que, embora não haja, né, digamos assim, esses indícios materiais, mas os elementos da genealogia do livro estão dentro do livro. Não tem dúvida. Isso acontece com Dom Casmurro. Acontece né? com o Dom Casmurro, de certa forma, narra também. Sem dúvida. Aliás, o próprio Dom Casmurro é teoricamente um prefácio, né? O prefácio ao livro lá sobre os subúrbios. E o Dom Casmurro tem o famoso capítulo 9, né? Que é a ópera. Na verdade, o que eu chamo de a planta baixa de Dom Casmurro. Quer dizer, ali o Machado como que ensaiou a escrita do livro, né? Quer dizer, então se você não tem rastros, digamos assim, de papel jogado fora, mas você tem pegadas muito marcantes dentro da própria narrativa, né? Então, Professor, a montagem do Dom Casmurro nos capítulos pequenos e as palavras muito secas do Machado, dificilmente a gente consegue perceber onde poderia cortar alguma coisa para diminuir o texto, de tão bem pensado, de tão bem feito, tão coerente que é característica do próprio estilo machadiano? Machado de Assis é exatamente aquele escritor que tem a exata medida, né? Quer dizer, Machado não é um escritor em que você encontre, digamos assim, um excesso de detalhes, de linguagem. Machado é preciso, Machado é exato, né? Quer dizer, a frase do Machado é lapidar. Então você não consegue realmente fazer cortes e nem acréscimo naquilo que o Machado escreveu, porque o Machado, o que ele tinha a dizer, ele diz dentro daquilo que está ali escrito, né? Quer dizer,
a precisão que é o que comanda. E às vezes ele oculta muito, né? Ele recorre a um processo de ocultar. O Dom Casmurro é característico disso, né? Ele mesmo diz que muitas coisas ali não foram ditas, que ele está ocultando alguns fatos. Ele trabalha. Porque joga com esse problema, o problema da memória, da fidedignidade da memória, que é um problema que o direito tem que trabalhar. Porque, imagine, por exemplo, um processo judicial. Em que medida que um depoimento ou um testemunho é confiável? Né? O problema é interessante que... Eu me lembro que uma vez você me disse, Aldemaro, que o Dom Casmurro se apresenta e diz assim, não, eu sou Casmurro é porque eu sou calado e não porque eu sou teimoso. Quando é exatamente o contrário. Porque é ele que fala o tempo todo, ele apresenta só a versão dele. Quer dizer, tem um problema aí que a Capitu não tem oportunidade de se defender, né? É um libelo contra ela, né? Ela não tem direito à ampla defesa, nem à mínima defesa, né? Mas essa questão da linguagem, né, que nós estávamos falando aqui, que você acabou também desenvolvendo aí, Marcelo, o que me parece assim, é que o Machado chega a manipular, né? Na escrita dele, ele chega a manipular o que diz respeito à narrativa, segmentos da narrativa, para alcançar os fins dele. Por exemplo, no Dom Casmurro, a professora Marta de Sena, do Rio de Janeiro, da UFRJ, ela tem um ensaio muito interessante sobre o Dom Casmurro, em que ela fala que o narrador é um narrador embusteiro, né? E ela mostra isso muito claramente em diversas passagens, inclusive mostrando como que o Machado pega citações bíblicas, não cita inteiramente o trecho, vai até onde interessa a ele, porque dali para frente poderia ser alguma coisa assim que contradissesse, né, o que ele queria dizer, e ele simplesmente elimina aquilo. A única vez que me parece que ele é fiel é naquela passagem final da lápide do Ezequiel. Porque é o único momento em que ele faz questão de completar, não? Não, ali é que ele corta. Porque eu me lembro, se você tem um livro, nós podemos até... eu me lembro que ele diz algo assim, que os colegas do Ezequiel escreveram algo sobre a fidelidade dele na lápide, e depois ele diz que recorre à Vulgata, e na Vulgata completa o versículo dizendo que ele foi fiel desde o início. Vamos ver se achamos o trecho aí. Deixa eu ver. Porque seria interessante até discutir isso, né? Professor, enquanto isso, estudei os livros do senhor, em meus tempos de Dom Silvério, e nós estamos assistidos aqui por vários alunos de primeiro e segundo onde hoje grau. estudo os meus netos, viu? Mas eu sei, estou ficando velho. Ou eu que estou muito mais velho ainda, né? Meus netos estão fazendo o que você fez, não tem tanto tempo assim, né? Não, já tem bastante tempo. Já, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor também, no sentido muito interessante, que quando eu li Machado, nos meus tempos de segundo grau, primeiro grau, hoje eu não sei mais como é que está essa questão. Achei o texto. Eu não estava preparado para a leitura de Machado. Nós estamos assistidos aqui por pessoas de primeiro, segundo grau, alunos, de um público bastante selecionado. Quem ouve um programa desse é porque gosta de literatura, né? Gosta dos temas abordados aqui. Eu não gostei de Machado quando eu li da primeira vez. Não sei porque não gostei, eu não entendi. Me foi colocado uma literatura muito crua. A gente que estava vivendo uma pré-adolescência. Então eu não gostei de Machado. Anos depois, quando eu fui fazer essa releitura, é que eu comecei a me apaixonar pela literatura de Machado de Assis. Não li a obra toda, mas gostei muito do Dom Casmurro, gostei muito de Memórias Póstumas. Foram livros que depois, quando a gente está um pouco mais maduro, a gente passa a entender. Isso é comum, professor? Eu acho que sim, porque o problema é que Machado de Assis não é um escritor que privilegie a narração enquanto acontecimento, enquanto ação, né? Quer dizer, Machado é aquele indivíduo que disseca a alma humana, quer dizer, aquele indivíduo que mergulha no interior das pessoas, né? E por isso ele desdenha, de certa maneira, o acontecimento, a ação em si. E uma determinada idade do jovem, da criança, o que o jovem quer é exatamente isso. Ele ainda está naquele universo do conto de fadas, digamos assim, né? Quer dizer, do acontecimento, da ação espetaculosa, das grandes realizações. Então, pega um autor como Machado de Assis, é difícil
de que ele goste de Machado exatamente por causa disso. Aí que é importante a presença da escola, porque é preciso que haja um professor que saiba motivar a leitura de Machado, chamando a atenção para esses aspectos e, enfim, levando o estudante a ver que a literatura não é só o acontecimento, mas aquilo tudo que rodeia o acontecimento e que, principalmente, diz respeito às pessoas, diz respeito, às vezes, ao próprio leitor. É preciso que ele até se descubra, muitas vezes, né? Lendo um escritor, que ele se descubra a si mesmo e ajuste consigo mesmo as contas que, às vezes, ele precisa de ajustar. Já é o caso de Fernando Sabino, já traz ação, né? Direto. Eu li O Grande Mentecapto. Né? Marcelo, eu nunca fiz um brinde com café. Vamos fazer um brinde vamos fazer. com café? Pela primeira vez eu faço um brinde com café. Nós já fizemos aqui Legal. com a Márcia. Fizemos. Aqui nesse café. Como é que foi aquele julgamento que houve na Folha de São Paulo? Foi exatamente em 99, foi quando se comemorou o centenário, né, da publicação do Dom Casmurro, e houve inúmeras comemorações pelo Brasil. Uma delas foi um julgamento a que a Capitu foi submetida, né, lá na Folha de São Paulo, e um julgamento muito bem arquitetado, porque imagine que o presidente do júri era ninguém menos do que o Zé Paulo Sepúlveda Pertence, que na época me parece até que era presidente do STF. Isso. Né? O advogado de acusação era o Márcio Tomás Bastos, que veio a ser o ministro da Justiça do governo do Lula. O advogado de defesa era uma advogada militante também no Fórum de São Paulo. Julgaram a Capitu e absolveram. Os júris eram Carlos Heitor Coni. Carlos Heitor Coni, o Marcelo Rubem Paiva, né? Esses eram, quer dizer, havia grandes nomes da literatura e do direito, né, envolvidos nesse julgamento. Mas o que chamou a atenção foi exatamente o fato de que o Zé Paulo Sepúlveda Pertence, posteriormente, quando ele deu uma entrevista sobre o que tinha acontecido no julgamento, a jornalista perguntou para ele se ele acreditava na inocência ou na culpa da Capitu. E ele disse que, como juiz profissional, ele não podia condená-la porque ele não dispunha de provas concretas, né, objetivas para isso. Mas que no íntimo dele ele sabia que ela tinha traído, ele a condenava intimamente, ele tinha certeza que ela tinha traído. Mas é um negócio, isso é uma polêmica que nunca vai ser resolvida, né? Porque, de fato, nós não temos nenhuma cena, nenhum momento em que você possa dizer, ali está caracterizado o adultério. Não existe isso. Agora, no caso do Bentinho, ele propositadamente cria o embuste ou também é um problema de memória? Eu acho que ele cria o embuste. Eu acho que ele cria porque o Bentinho, na verdade, o que interessava a ele era, sobretudo, recuperar-se a si mesmo, né? Porque a verdade é que o Bentinho, com a Capitu, ele se perdeu. Ele se perdeu na grandiosidade da Capitu, se perdeu na sensualidade da Capitu, se perdeu na esperteza, na agudeza da Capitu. Então, o livro é como que quase um acerto de contas que ele faz consigo mesmo. Quer dizer, é o Bentinho em busca da sua própria identidade. Eu viria dessa forma. E para conseguir isso, ele faz qualquer negócio. Inclusive isso, deturpar um texto bíblico, como nós acabamos de ver ainda há pouco. Né? Agora, porque esse é um problema que a gente se depara muito, né, Luiz, como advogado. O que eu acho, só completando o professor, é que um grande escritor como Machado, ele jamais poderia entregar um texto pronto. Ele não pode subestimar a capacidade do leitor em completar algumas cenas, em completar algumas passagens e até mesmo o final da história. Esse é o caso do soneto lá. Porque até mesmo se ele desse esse final, traiu ou não traiu, eu acho que ele esvaziaria um pouco o romance. É claro, sem dúvida nenhuma. A grande chave desse romance... A ambiguidade é tudo na literatura. Né? A ambiguidade é um elemento assim, fundamental na literatura. Esse é um problema para a gente que trabalha com direito, porque é o problema sempre de confiar ou não confiar nos testemunhos. Né? A questão probatória é a questão mais difícil do direito. Sem dúvida. E aí é o problema, ao mesmo tempo, de até que ponto que a memória é confiável e também o problema das pessoas que deliberadamente criam um embuste. Eu vi uma passagem tão bonita aqui, exatamente da paixão por Capitu, que ele fala que
que até não só o corpo, mas até a alma o contagiava. Uhum. Né? Agora, tem uma outra questão muito interessante do Machado, é que o Machado reflete bem esse desmoronamento do Império, né? Ele não sei até que ponto isso acontece, por exemplo, no Dom Casmurro, mas nos romances posteriores dele isso aparece muito. Não, o Machado ele desmorona muito a contemporaneidade dele. Tem aquela cena do imperador, o sonho do Bentinho. Né? O imperador que entra dentro da casa dele porque a mãe tinha prometido entregá-lo a um seminário para ser padre, ele não queria. Então ele sonha acordado com o imperador Dom Pedro II entrando no quarto da casa dele, falando: Dona Glória, eu quero que o Bentinho estude medicina, para ser médico. É muito interessante isso, porque isso é uma constante na obra de Machado, né? Essa crítica ao Império. Às vezes mais velada, às vezes... E você vê também a crítica que ele faz e a brincadeira que ele faz com o leitor no próprio Memórias Póstumas. Já começa uma crítica temporal, mas ele já trata o leitor com uma certa questão hilária, né? Quando ele diz que já está narrando o enterro dele, né? É o defunto expirei que está contando no dia tal, a tal hora. A dedicatória que eu acho impressionante, né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Mas viu, Marcelo, isso que nós tínhamos também tocado antes, me parece muito importante, que é a questão do Machado ter assim projetar as suas narrativas, as suas personagens para o futuro. Né? A Capitu é uma mulher do século XXI. Ah, sim. Né? Não tem dúvida nenhuma. E a gente vê, e aí eu acho que inclusive haveria muito essa ligação com o direito, porque o direito também é algo que, assim, que acompanha, né, a evolução dos tempos e que vai se ajustando, se amoldando àquilo que representa os anseios, né, da própria sociedade. Você veja então, a Capitu, ela sempre foi muito julgada, né? Quer dizer, na escola, quando se lia o Dom Casmurro, um dos recursos que se valia os professores era exatamente julgar a Capitu. Né? Culpado ou inocente. Então se fazia o tal júri simulado, quer dizer, tinha lá o aluno que representava a acusação, o aluno que representava a defesa da Capitu, o advogado de acusação, o promotor, o advogado de defesa e tal. Tinha um corpo de jurados e depois então vinha o veredito. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar como professor e tive a oportunidade de fazer algum desses júris, ela era sistematicamente condenada. Hoje ela é sistematicamente absolvida. Você vê como que as coisas mudam ao longo do tempo, né? Quer dizer, então você vê que a perspectiva social de hoje é muito diferente da perspectiva social de 30, 40 anos atrás. Quer dizer, isso dá mas uma a questão tese da culpa interessante, mudou doutorado. também. É uma evolução da leitura, da recepção do texto sim. ao longo do tempo. ao longo do tempo. Acompanha Mas o exatamente conceito essa de evolução. culpa também mudou muito no direito de família. Pois é, exatamente. Essa questão... Aliás, o direito de família cada vez mais trabalha menos com o Menos com conceito de culpa. culpa, né? É. Não, veja vocês, nós não tivemos aí casos famosos da questão de matar por amor, que levava inclusive à absolvição de crimes, né? Em Belo Horizonte tem alguns casos famosos. Famosos, né? Quer dizer, isso hoje já não é mais visto dessa forma, né? Quer dizer, hoje um indivíduo que mata, sob a alegação de que matou por amor, já não tem mais, junto assim da opinião pública, a mesma receptividade que tinha 20 exatamente. anos atrás, né? Mas era uma tese muito ousada, uma tese, à época, muito ousada. Né? Já na Quem época. ama não mata, depois saiu até programas e uma série de questões. Que é o caso do Doca Street, né? Do Dock Street, é um dos casos famosos, né? E que se fosse cometido hoje não teria a pena que teve à época. Exatamente. Porque aí vem aquela questão, e a Ângela Diniz? Né? Ela, voltando àquela questão da culpa, ela agiu culposamente levando ao assassinato? A provocação foi tão grande que eu li o livro do Doca e gostei. Como é que você vê o Machado como crítico dos costumes, crítico social? Eu acho que ele sempre foi muito crítico, né? Nos aspectos contemporâneos a ele, né? E ele é, sem dúvida nenhuma,
uma figura assim, que marcou a presença exatamente por ver a sociedade de uma forma crítica, né? De uma forma que não era contemplativa com nenhuma espécie, não havia concessões de Machado. Machado é um autor anestésico, como eles dizem, ele não faz concessões. Então eu acho que o Machado, ele, se nós formos levar por essa área do direito, o Machado representa muito bem assim, aquela visão crítica que quer exatamente observar a evolução social, né? Quer dizer, o Machado é o indivíduo que no século XIX estava com os olhos voltados para o século XX e século XXI. Né? Então eu acho isso uma coisa assim, absolutamente extraordinária na figura do Machado de Assis como escritor e na obra dele, né, que contempla isso de uma maneira assim admirável, né? Sem dúvida nenhuma. É interessante que tem muitas polêmicas envolvendo o Machado, né? Eu fico imaginando como que os leitores dele receberam esse texto na época em que ele foi publicado. Ele não foi publicado como folhetim, foi? Não. Não, o Dom Casmurro é um dos... Já é livro... Já é livro, já nasceu Mas a como própria livro. figura do Machado de Assis já era discriminada na época. Eu tenho a impressão que teve que se superar com capacidade até mesmo para entrar na Academia de Letras. Porque, se não me engano, ele foi o fundador da Academia, não foi? Ele foi o primeiro O presidente. primeiro presidente da Academia. Mas já sofriam naquela época certos preconceitos, inclusive o preconceito da cor. Alguns estudos paralelos que se fazem da biografia de Machado de Assis falam exatamente sobre isso. Já sentia naquela época o preconceito, inclusive, de cor. Mas ainda que ele tenha sofrido preconceito, ele superou isso de uma maneira assim. Ele era muito festejado na muito época, festejado. né? Quer dizer, o reconhecimento do Machado era tão grande Pela que a intelectualidade essa reconhecia questão o aí Machado. da cor, da origem social, da falta assim de um lastro familiar. Eu estou dizendo isso para o senhor porque eu vi em São Paulo, no Museu da Língua, né? Portuguesa. Inclusive jogos interativos com as obras de Machado. É uma coisa realmente espetacular. É uma pena que muitos leitores que gostam da obra não puderam ter acesso, né? De tão bem feito que é. E por que não uma sugestão para trazer também essas exposições para cá, né? Despertando a curiosidade dos nossos alunos por uma questão tão séria quanto a literatura. Eu costumo dizer, já disse para você, eu acho que a grande saída nossa é a literatura. É fazer com que o aluno desperte para a literatura. Quem lê vai falar bem, vai escrever bem. Nós estamos, às vezes, em cursos superiores, professor, que você pede um texto, o aluno não sabe elaborar. Não vamos generalizar, mas é difícil elaborar um texto. Pedir uma análise crítica de um Machado de Assis, hoje, no curso universitário de Direito, pedir que se leia e se faça uma interpretação, eu tenho certeza que vai ser difícil. Mesmo que você caminhe para o lado do júri simulado, o lado da culpa, não estou generalizando, mas eu acho que... Agora, tem o casamento dele, ele foi muito feliz no casamento, muito né? Feliz, muito feliz. Ele casou com uma mulher mais velha do que ele, mas uma mulher que tinha um laço cultural extraordinário, que inclusive ajudou muito Machado nesse aspecto. Ela sempre foi assim, a primeira leitora, né, de Machado. E a pessoa com quem ele trocava dialogava muito, né, trocava informações, juízos críticos, etc. A Carolina, tanto é que o Machado, a bem dizer, ele não conseguiu superar, né, o trauma da morte. Da morte dela. Morreu pouco depois, né? Mas ele realmente, o casamento dele foi uma coisa que ele deixou isso muito claro, né? Nas cartas, né, que ele escreveu para ela e naquele famoso poema Carolina, né, em que ele fala o que ela representou para ele. Uma figura absolutamente extraordinária para Machado de Assis, né? Agora, em termos de edição, quais edições são recomendáveis do Dom Casmurro? Olha, eu acho assim, as edições mais recomendadas eram aquelas edições antigas ainda do Zé Olímpio, né, da obra completa, que eram edições muito cuidadas. Nova Aguilar? É da Papel Aguilar. Bíblia, Nova Da Zé Olímpio, não, da Aguilar, o Papel Bíblia. Papel Bíblia. Eu acho que aquilo era uma coisa assim, sempre foi uma edição muito bem feita, muito bem cuidada, porque Machado de Assis, pelo fato de ter caído em domínio público, né,
propiciou assim, um uso comercial, né? Sob todos os aspectos, danoso para a obra. Vendável, dele, né? Então, Machado tem determinados lugares aí em que, por exemplo, uma coisa que sempre foi muito apreciada em Machado de Assis é quando ele, por exemplo, não usava a palavra dois, era dous, né? Não era loiro, era louro, né? Cousa. E há edições aí em que eles corrigiram isso tudo como se estivesse atualizando Machado de Assis. Quer dizer, é um verdadeiro desastre, né, que fizeram com Machado em muitos aspectos. Aquela cena, por exemplo, a famosa cena no Dom Casmurro do Penteado, em que há um determinado momento em que a Capitu recosta a cabeça, né, e isso é que leva o Bentinho ao primeiro beijo dele com ela, né, o primeiro beijo que eles trocaram. É muito interessante que Machado diz assim: os olhos de uma no fio da boca de outro. Quer dizer, já há edições que corrigiram esse uma passando para um. Os olhos de um, parece que é no fio da boca, vê se você acha aí, Marcelo. No fio da boca onde que está, você sabe? O Penteado, né? Um dos capítulos mais lá na frente. Quer dizer, essa correção é uma correção que, inclusive, tira, nessa cena especificamente, tira o caráter sedutor e indutor da Capitu, porque a Capitu é quem leva o Bentinho ao beijo. Por quê? Porque é ela quem está olhando para a boca do Bentinho. Se você tira o artigo feminino e põe os olhos de um na boca do outro, não é a mesma coisa. Né? Você nem sabe quem está olhando para a boca de quem. E é uma coisa muito interessante, porque se ela está acima do tempo dela, como o senhor disse, avançada no tempo, o Machado de Assis, então, muito mais. O Machado porque o criador, mentor de tudo isso, o pai, né? O condutor dessa história, já era bastante ousado por esse tempo, né? Não é por outro motivo que ele é considerado o maior escritor brasileiro, que pode, nós mineiros até às vezes costumamos até fazer um pouco o paralelo com o Guimarães Rosa, né? Mas Machado sempre desfrutou dessa posição privilegiada de ser considerado o maior escritor brasileiro. Coisas como essa. Porque conduzir uma personagem dessa forma como conduziu, e o livro se torna polêmico até hoje, tem que ser sensacional mesmo. Uma outra palavra. Você achou aí? Achei o texto. Pois é, Diz leia assim: inclinei-me depois sobre ela, rosto a rosto, mas trocados os olhos de uma na linha da boca do outro. Os olhos de uma na linha da boca do outro. Né? Quer dizer, se você corrige isso, como algumas edições catastróficas corrigiram, os olhos de um na linha da boca do outro, você não tem essa ideia precisa da indução. É a Capitu quem induz o Bentinho ao beijo, né? Mostrando mais uma vez que ela era de fato... Ele é um pusilânime, né? Ele é uma pessoa enquanto ela é exatamente a pessoa que toma as iniciativas, né? Que tem uma determinação assim, dominadora, né? Sobre todos os aspectos. Né? Uma simples letra tira essa dimensão da Capitu nesse episódio que nós acabamos de ver. Como é que são as pesquisas que o programa de pós-graduação em letras da PUC Minas tem feito sobre Capitu? Sobre Capitu não, sobre Machado em geral, né? Houve muita coisa exatamente na época da comemoração do centenário, né? Nós tivemos aí publicações dedicadas exclusivamente a Machado de Assis. Essas referências mesmo que eu fiz a professora Marta de Sena, né, a respeito do narrador embusteiro, é um dos ensaios mais preciosos de publicações aqui do programa de pós-graduação em letras, na revista Scripta. Nós temos também nessa mesma revista um outro título, um outro ensaio também extraordinário da professora Letícia Malar, né, que fala exatamente sobre, até de uma certa maneira, produzindo assim uma crítica genética a respeito da composição do Dom Casmurro, porque o Dom Casmurro é um tema para o qual ela chama atenção. O Dom Casmurro começou na imprensa, porque o Machado, antes da publicação do livro, publicou uma espécie de um conto chamado O Agregado, em que... o Agregado que é o Zé Dias. Zé Dias. Né? Mas lá no Agregado, que foi publicado antes e a Letícia chama atenção para esses aspectos de uma maneira assim, muito precisa, o Agregado que foi publicado lá é muito diferente do Agregado que aparece no Dom Casmurro. Um agregado mais incisivo, é um agregado muito tagarela.
Ora, um agregado incisivo, nós acabamos ainda há pouco de falar, um dos elementos é exatamente um dos elementos mais importantes do Dom Casmurro é a ambiguidade. Se você põe uma personagem incisiva, né, tagarelando, quer dizer, falando demais, de certa maneira há de sofrer algum problema, né, alguma diminuição, essa ambiguidade, esse ocultamento, né, que Machado sempre quis colocar em torno das suas personagens. O agregado tem umas coisas muito engraçadas. Uma delas são os superlativos, né? Tanto é que o capítulo dele aí, o quarto capítulo, é um dever amaríssimo, né? Amaríssimo. Para falar do agregado. Como é que é essa questão do superlativo? Por que o recurso ao superlativo? Não, porque o Zé Dias, ele é focalizado. O Zé Dias seria, por excelência, um bufão, né? Na obra do Dom Casmurro. Quer dizer, ele é focalizado de uma maneira irônica, crítica e impiedosa. Quer dizer, o Zé Dias representa tudo aquilo que existe de passado, de ultrapassagem no tempo, né? Uma figura que deixou de existir, mas que ainda continua. É interessante isso que você está falando, porque aí o livro está discutindo o problema da modernidade da língua, né? Sim. Ele representa exatamente o uso do superlativo como um recurso meio rebuscado, meio... Então, tem uma coisa, você vê, o Machado focaliza o Zé Dias de uma maneira tão irônica que tem um capítulo aí no Dom Casmurro que se chama A Vaca de Homero. É um capítulo, assim, um título, de certa maneira, assim, incompreensível. Por que a vaca de Homero? O que tem a ver Homero aqui? O que tem a ver uma vaca aqui? O Robert Schwartz, como professor de São Paulo, dá um... Do Vencedor das Batatas. Do Vencedor das Batatas, que é um grande estudioso da obra de Machado. Ele dá uma explicação absolutamente extraordinária para mostrar como que o Machado constrói metáfora sobre metáfora para fazer essa... Isso é uma coisa impressionante, porque o livro ele encobre uma profunda erudição de Machado de Assis, né? Sim. Começa lá com aquela descrição dos 4 rostos dos na casa imperadores. Exato. Que é César, Nero, Augusto e Massinissa. Massinissa, que é o estranho aí, né? É o estranho, Mas veja bem, eu acho que é interessante isso que nós estamos falando. Sim, você dizia do Robert Schwartz. Do Robert Schwartz, pois é, porque o que significa A Vaca de Homero? A Vaca de Homero. É um capítulo em que o Zé Dias vai ao seminário visitar o Bentinho e ao mesmo tempo vai tentar seduzir o Bentinho para ir à Europa. Quer dizer, ele já havia conversado com a Dona Glória dizendo que isso era uma necessidade. Mas As leis são belas. Mas o que ele queria era ir à Europa, acompanhando o Bentinho. Né? Então ele está adulando o Bentinho ali. Então o Robert Schwartz chama a atenção de uma maneira assim magistral para o que representa ele. Quer dizer, qual que é a atitude do Bentinho em relação do Zé Dias em relação ao Bentinho? É como uma vaca lambendo a sua cria. Né? Então nós já temos aí uma disposição metafórica curiosa. Mas por que Homero? Então aí o Robert Schwartz chama atenção para isso. É o famoso episódio que tem na Ilíada, da morte de Patroclo, o grande amigo de Aquiles, né? Que morto por Heitor na Ilíada, então trava-se uma luta terrível em torno do cadáver de Patroclo, de gregos e de troianos, cada um querendo levar. Porque levar um despojo como o cadáver de Patroclo para as hostes troianas seria uma conquista extraordinária. Então os gregos não queriam permitir isso. Então houve uma luta ali muito grande, na qual inclusive o grande nome da discórdia, que é o marido de Helena, que é o Menelau, foi quem se houve ainda melhor nessa luta e conseguiu reter e ficar com o cadáver de Patroclo. Mas então a vaca de Homero representa exatamente isso, quer dizer, é aquela atitude, né, do Zé Dias de lamber o Bentinho de uma maneira como se fosse a vaca lambendo a sua cria, como se fosse aquela luta terrível para manter no caso, o despojo. Né? Então você vê que é uma metáfora dentro de uma metáfora e que, mais uma vez, ironicamente, põe a figura do Zé Dias no chão. Né? É uma coisa realmente extraordinária. Agora, e o caso dos 4... Os 4 imperadores, a Marta de Sena chama atenção para isso também. Isso já tinha sido notado por outros leitores, né, de Machado, mas é muito significativo porque nós temos ali
os índices da traição, né? Porque são figuras que morreram traídas. Né? É. Então, o indicador... E talvez isso já é um indicador da... Sim, já é um indicador. Sim, quer só dizer, que o problema ali é uma sinistra no meio. o problema... Esse que é o problema do Dom Casmurro. Ele fala assim, ó, vai traiu, e mas de traz, repente ele fala uma coisa, mas... Ele dá e tira. Ele dá e tira. Dá e tira. Como é que é uma sinistra? Porque o problema é exatamente isso. Quer dizer, o Augusto, Nero e qual é o terceiro? César. E César morreram vítimas de traição, como diz a professora Marta de Sena. Mas, enfim, uma sinistra. O que tem a ver um nome tão desconhecido entre essas grandes figuras do passado, né, da história? E ela, então, chama atenção para isso. Uma sinistra foi imperador da Mídia, um pequeno protetorado lá, que ficava, se sobrevivia sob a proteção de Roma, e ele era casado com Sofonisba, uma cartaginesa. Cartago sempre foi a grande disputa, né? Com os romanos. Com os romanos. Então, com a vitória sobre os cartagineses, os romanos quiseram fazer assim, desenvolver um episódio, uma coisa extraordinária, que era um desfile, né, magnífico, heróico, para mostrar a vitória. E nada mais significativo do que pegar uma rainha, Sofonisba, e pôr essa rainha abrindo a moda de uma porta-bandeira, né, abrindo o desfile. Então ela foi presa para ser execrada nessa ostentação que os romanos iam fazer num desfile mostrando a vitória dos romanos sobre os cartagineses. Uma sinistra entendeu que a dignidade da sua mulher, a Sofonisba, era tão grande que era preferível que ela morresse do que ela se servir a esse... Envia para ela um cálice de veneno. Então né? manda para ela um cálice de veneno e ela morre para não Sem passar ser por violada. essa execração, sem ser violada. É. Quer dizer, então o que a gente pode deduzir, que é o que a professora Marta de Sena diz no ensaio dela, é que da mesma maneira que você pode fazer essa dedução, né, de que a traição está ali presente porque aqueles imperadores morreram vítimas de traição, mas por outro lado, você tem uma mulher, representada pela Sofonisba, que é o exemplo de virtude, de honestidade. Tem um outro de caso princípios. também que eu gosto muito, que é quando morre a mãe de Sasha. E a Capitu vai visitar e o pai de Sasha vira para para pintura da mãe de Sasha e fala, olha, como é impressionante como que Capitu se parece com ela. Sem nunca terem sido parentes. Capitu se parece com a mãe de Sasha. Como Ezequiel pode se parecer com Escobar sem serem parentes. Sem serem parentes. Como a Capituzinho se parecia com Capitu sem serem mas parentes. são exatamente essas coisas, né, Marcelo? Que inviabilizam uma tomada Uma de decisão. posição, uma decisão. Traiu, não traiu, porque é o tal negócio. Você, no caso dos imperadores, 3 nomes ali representando a traição e um nome grandioso representando a não traição. Quer dizer, então se Capitu pode ser vista como uma adúltera, ela pode ser vista também como uma mulher honrada, digna, como foi de Sofonisba. Quer dizer, o romance é cheio, né, dessas ambiguidades, indicações, né? dessas ambiguidades. Professor, não sei se a minha pergunta é tola, mas me ocorreu que se um romance tem tanta chave, elaborada com tanto critério pelo autor, ele já não via nisso talvez a possibilidade da seleção do seu público? Já não nivelaria por cima um público? Você falou mais cedo que tem a ver com isso, né? Não é todo mundo que sabe ler, né? Não é todo mundo. Não é todo mundo Porque que consegue compreender essas chaves, esses signos, essas questões tão polêmicas e tão sutis que emanam do romance tão belo quanto esse, isso é proposital. A gente que escreve, nós deixamos algumas chaves, alguns indícios para que o leitor prossiga. Mas uma análise tão minuciosa quanto essa, tão perfeita quanto essa e tão inteligente quanto essa, que o senhor acabou de dizer aqui, isso eu já tenho a impressão que isso nivela e dá uma outra visão que nem me ocorreu ainda. Não sei se você sabe, Aldemário, que o Aloysio é escritor, né? De romances policiais, inclusive tendo recebido o prêmio Cidade de Belo Horizonte. O romance policial é muito interessante e a gente procura, em razão... É um policial também, isso aqui, né? Não deixa de ser um policial. É mais um julgamento, né? Frustrado, do que um policial, né? mas que tem. Mas a grande vantagem do romance policial sobre os demais romances é
que nós também vamos deixando as chaves, as pistas. E me perguntaram ao final do meu livro se o personagem morreu, se o personagem de fato morreu. Eu dei todas as dicas e tenho absoluta convicção que, na minha opinião, como autor, achava que era dono do personagem, depois a gente vê que não é dono nem do próprio livro, mas eu perdi o controle sobre a condução do personagem. Não sei se por imaturidade ou se por não estar tão preparado para poder conduzir um romance com essa mestria que Machado conduz. Então me perguntaram, mas o seu personagem não morreu. Ele entra no elevador, toma uma dose excessiva de uma bebida misturada com antidepressivos e vê tudo se escurecendo. O romance termina aí, nesse momento. Mas a minha intenção foi dizer, ele não prossegue mais.